Como desenvolver uma mente empreendedora em meio ao caos que encontra a minha empresa? Essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente nas minhas redes sociais e eu trouxe aqui 5 pontos para falar com você sobre como é que você pode atuar aí dentro da sua empresa para manter essa mente empreendedora. O quinto, com certeza, é o que eu mais acredito. Então fique até o final do vídeo para você entender qual é esse quinto ponto. E vamos lá. Primeiro ponto, você precisa ter metas claras. Mas as metas, elas não podem ser só para a sua empresa. Você precisa ter metas claras para a sua vida pessoal, que estejam conectadas e que sejam congruentes com a sua vida profissional. Antes do CNPJ, existe um CPF. Um CPF que tem sonhos, que tem vontades, que tem desejos e que precisam ter esses anseios atendidos. Então, olhe para você, CPF, entenda quais são os seus sonhos, independente do negócio ou dos negócios que você tenha. Quais são seus sonhos? É fazer uma viagem? Seu sonho é você colocar seu filho, sua filha numa boa escola? É ter uma boa reserva financeira para você ficar tranquilo, tranquila lá no futuro? É você ter sua casa própria, um carro de uma marca específica? Quais são seus sonhos? Depois que você definiu quais são seus sonhos, você vai definir as metas da empresa. As metas da empresa, elas precisam contribuir para a realização dos seus sonhos. Então, por exemplo, se os seus sonhos eles estão ligados a questões financeiras, escola, plano de saúde, compra de casa, troca de carro, a sua empresa tem que te dar recursos financeiros para que você realize esse sonho. Se o teu sonho é fazer uma viagem com a família, a sua empresa, ela precisa garantir que você tenha liberdade de tempo para fazer essa viagem com a sua família. Fica claro para você quando eu falo sobre metas claras, pessoais e do negócio, e que elas precisam ser congruentes, elas precisam conversar? Esse ponto é essencial. Se você nunca pensou nisso, dê um pause aqui nesse vídeo, pega aí o papel e caneta, o seu bloco de notas e escreva sobre isso. Se não der tempo de você fazer isso agora, volte aqui depois, salve esse vídeo aí e volte aqui depois para você fazer esse exercício no futuro. Ele é fundamental, porque o seu CPF precisa ser feliz e saudável para a sua empresa ser próspera e abundante. A sua empresa não vai crescer e não vai prosperar se você estiver cansado, cansada, doente ou com burnout. O segundo ponto aqui, você precisa ter os processos dentro da sua empresa bem definidos. Quando você tem processos definidos dentro da empresa, você tem 2 ganhos. Primeiro, produtividade. Quando a equipe sabe o que precisa fazer, ela é mais produtiva. Quanto tempo no dia a sua equipe gasta correndo atrás de resolver coisas que poderiam estar padronizadas? Todas as vezes que a sua equipe está tentando resolver coisas que podiam estar padronizadas, sua equipe está sendo improdutiva. E a responsabilidade é de quem? É sua ou da sua equipe de liderança. Mas se a responsabilidade é da sua equipe de liderança, a equipe, né, é reflexo do líder, então, com certeza, a sua equipe está pegando você como espelho e aplicando isso com a equipe deles. Então, você precisa criar aí, dentro do teu negócio, processos claros. Mapear os processos, escrever os processos, treinar a equipe para que a equipe saiba o que precisa ser feito. Além da produtividade, ainda você reduz erros e retrabalhos, ou seja, a perda de dinheiro. Todas as vezes que você precisa retrabalhar alguma coisa, você tem perda de dinheiro, porque tempo é dinheiro, produto é dinheiro. Terceiro ponto,
Você precisa ter uma equipe produtiva e engajada. A pessoa certa, no lugar certo, fazendo a atividade correta. A pessoa certa, um excelente processo de recrutamento e seleção, onde os conhecimentos, as habilidades e as atitudes estejam mapeadas e sendo consideradas quando você vai contratar. No lugar certo, você precisa ter certeza que a pessoa tem o perfil comportamental para executar uma atividade. Não adianta você colocar uma pessoa que é extremamente comunicadora sentada numa cadeira analisando planilha. Essa pessoa não vai te dar o melhor resultado. Então, analise o perfil das pessoas para você decidir aonde ela vai trabalhar melhor. Fazendo a atividade certa, treine seus colaboradores. Treine as pessoas nas atividades padronizadas. Quando elas sabem o que precisam fazer, elas vão ser mais produtivas. Mas antes de eu falar do próximo ponto aqui, que é medir e monitorar, quero convidar você que precisa criar um plano rápido de crescimento aí da sua empresa para destravar aonde você está hoje e para dar um próximo passo, né? Você sentiu aí que você está subindo uma escadinha de crescimento da sua empresa e você travou aí em algum degrau? Eu criei o programa de consultoria Visão e Ação, um programa rápido e direto ao ponto para ajudar você, empresário, empreendedor, a criar um plano de ação aí para o seu negócio, tá? Isso aqui não é em grupo, não. É direto comigo, criar um plano de ação aí para o seu negócio robusto, para você destravar a sua empresa nos próximos 2 meses. Então, se você quer conhecer mais sobre esse programa, o link está aqui na descrição. Clique, venha conversar com um de nossos consultores, porque o valor é super acessível e o tempo que você vai ter que desprender para fazer essa consultoria e esse plano de ação é super produtivo para o crescimento aí do seu negócio. Voltando a falar aqui sobre avaliar a performance da empresa, você precisa ter indicadores para medir se a sua empresa está crescendo ou se ela está tendo problemas com o crescimento. Você precisa ter reuniões para analisar esses resultados e você precisa ter planos de ação. Gente, eu quero morrer quando eu faço um diagnóstico com uma empresa e eu pergunto: você tem indicadores nos processos financeiros, por exemplo? A pessoa diz: tenho. Eu falo: ok, quais são os indicadores? Ah, é o faturamento, é rentabilidade, e tá tudo lindo, eu fico feliz. Eu falo: ótimo. De quanto em quanto tempo você avalia esse indicador? Ah, uma vez por mês eu olho para ele. Perfeito. E o que você faz quando ele não está batendo a meta? Nada. Não tem um plano de ação. Então, quando você vai trabalhar a performance e o resultado da sua empresa, você precisa, além de medir, analisar e agir quando a meta não está sendo alcançada. A gente tem que ter plano de ação. O que fazer? Como fazer? Quem é o responsável? Qual que é o prazo? Senão o número não muda. Ok? Então, para você ter uma empresa e manter a sua mentalidade empreendedora dentro dessa empresa, você tem que manter tudo sob controle para você ter tempo de refletir e de criar e de desenvolver. Então, os indicadores têm que estar atingindo a meta, ultrapassando a meta. Sua empresa tem que ter curva de crescimento e não de declínio. O quinto e último passo aqui, que para mim é o mais importante, como eu falei para vocês, desenvolvimento contínuo. Você precisa implementar aí na sua empresa uma cultura de desenvolvimento contínuo. Contrate pessoas que gostem de estudar, que gostem de ler, que gostem de se desenvolver. O conhecimento, ele transforma a vida das pessoas e ele transforma empresas. E como é que eu faço isso, Gisele? Pergunta na entrevista. Você gosta de estudar? Você gosta de ler?
Qual foi o último livro que você leu? O que você aprendeu com ele? E seja o exemplo. Estude, faça cursos, leia livros, traga inovação. Empreendedorismo tem a ver com inovação. Se você fica com a cabeça enfiada no operacional da sua empresa, sem ter um plano claro, um planejamento para o crescimento do seu negócio, o seu negócio não cresce.